primeiramente, boa noite para você, né? Boa tarde, né? Final de tarde. E, é claro, muito obrigado, Boa Maxwell. tarde. Muito obrigado, assim, pela paciência e disponibilidade em regravar a nossa live, né? Porque, infelizmente, um detalhe técnico fez com que a gente perdesse todo o material, assim, que estava muito bom, assim. Mas acontece, são coisas que acontecem. Então, muito obrigado pela paciência e disponibilidade de estar regravando comigo. O que é isso? À disposição. Maravilha. Então, vamos lá, assim, para a gente poder recomeçar. Eu queria então que você nos falasse um pouquinho para a gente, né, pelo nosso canal aqui, um pouquinho do Maxwell, das suas atividades, a igreja que pertence, enfim, as suas atividades, as suas credenciais, por favor. Bem, eu, cristão, nasci numa família cristã, pentecostal, hoje casado, marido e pai de 2 filhos, um casal, um menino de 11, uma menina de 6, Sim, congregando numa igreja de tradição mais conservadora, reformada. sim, Fui formado em teologia no Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil, que pertence às igrejas da Convenção Batista aqui em Guarulhos. Fiz uma especialização em aconselhamento bíblico pelo NUTRA, né, que é o Núcleo e Recursos para Aconselhamento Bíblico. Desde então, eu tenho concentrado meus estudos e especialização nessa área, leituras. Também, para aperfeiçoar essa área, tenho agido mais frequentemente na área de aconselhamento bíblico. legal. E, atualmente, comecei a dirigir por aplicativo para manter uma renda aí necessária. Legal, muito bom. Isso é extraordinário. Então, você também faz parte de um processo de plantação de igrejas, né? Igual nós já conversamos da semana passada, né? Então, se possível, fala um pouco pra gente aí sobre Isso. essa questão. Como você já falou, você veio do meio pentecostal e tudo mais. Então, fala pra mim, e ainda mais você tá numa igreja, né, que é batista reformada. Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, essa transição do meio pentecostal para o meio batista e batista não batista tradicional, normal, batista regular, mas batista reformado. Ou seja, é uma transição assim bastante radical, né, do pentecostalismo para o meio batista e batista reformado. Bastante. Então, eu já começara a atuar na Igreja Assembleia de Deus, do qual eu era membro, e lá conheci um amigo que ele pretendia escrever sobre um assunto com o nome predestinação. No entanto, não era a doutrina da predestinação como nós conhecemos. Sim. Ele enviou esse material para algumas editoras e um dos editores chamou ele para conversar, dizendo que leu pensando que era uma coisa, mas na verdade era outra. E ele se interessaria por ter um material em língua portuguesa, porque na época não tinham autores brasileiros escrevendo sobre o assunto. E então ele me pediu ajuda por conta do fato de eu já ter vários livros e várias pesquisas, então eu comecei a ajudar ele combatendo o calvinismo. Eu era um inimigo ferrenho do calvinismo. Então, no meio da pesquisa, quase 2 anos de pesquisa com ele, eu acabei mudando de lado. Eu falei para ele que não ia continuar ajudando ele porque eu tinha mudado de time. Ele ficou um pouco confuso com isso, mas desde então eu venho reforçando minhas convicções reformadas. Naquela época, eu percebi a diferença que fazia a convicção reformada na vida de pessoas muito importantes na história da igreja, como grandes pregadores, avivalistas, pastores. E então eu percebi que havia um vínculo entre a convicção teológica que eles tinham e a prática piedosa que eles vivenciavam. E isso me cativou bastante. Comecei com a convicção da doutrina da perseverança dos santos e daí foi embalando até eu descobrir que calvinismo é muito mais do que 5 pontos. Havia uma cosmovisão inteira sob o nome de calvinismo. Me casei por volta de 23 anos e depois que me casei mudamos, eu e minha esposa, para Batista. A Batista não é uma denominação confessadamente reformada ou calvinista na sua confissão de fé. Ela tenta se manter neutra nas suas afirmações. Então, lá, congregando lá, eu me formei no seminário. Algum tempo depois eu fui ordenado pastor. Nesse período,
eu já tinha congregado eu já tinha pastoreado, né, como um seminarista, uma pequena congregação, e eu tinha desenvolvido um projeto para que a igreja se tornasse reformada. Mas não houve unanimidade, então o projeto ficou guardado. Isso foi 2015. Em 2017 para 2018, eu reabri esse projeto, percebendo que minha insistência em pastorear numa denominação que não mantinha a mesma confissão de fé iria atrair muitos conflitos, muitos atos desnecessários, seja com outros colegas pastores, com os membros da igreja. Então, percebendo que se eu fosse continuar lá, precisaria deixar isso de lado, então, na verdade, eu me preparei para deixar a Convenção Batista, Nesse processo surgiu a Convenção Batista Reformada, do qual eu fui um dos membros fundadores, eu estava lá na reunião e participei. E depois desse período, eu iniciei um projeto com algumas pessoas que estavam sem congregar. Logo que eu comecei, um pastor amigo e mais um colega dele souberam disso, eles tinham também planos de plantar uma igreja reformada em Guarulhos, então vieram conversar comigo. E eles entraram no projeto, perceberam o que eu estava querendo fazer, e foi uma bênção. Os dois comigo deram um upgrade no trabalho que eu não conseguiria sozinho de jeito nenhum. Fazia parte do projeto que a igreja fosse liderada por um presbitério, não apenas um pastor. Sim. Então, com isso, a gente conseguiu reforçar essa visão da igreja reformada. Em outubro agora vai fazer 2 anos. Esse período todo de transição foi interessante, porque eu e minha esposa abandonamos rapidamente algumas convicções, várias convicções reformadas. Ainda que algumas delas foram sobrando, mas não levou muito tempo, talvez no máximo aí um período de 3 a 4 anos, até que não tivéssemos mais nenhuma relação com as convicções propriamente pentecostais. O que faz de uma denominação pentecostal, nós já não tínhamos mais qualquer apego com elas. Estávamos definitivamente posicionados como cristãos tradicionais, e agora, a partir desse projeto, como reformados. Entendi. Agora, no caso assim, você falou que primeiramente começou com você, né? E depois vieram outros pastores aí que puderam te ajudar. Mas assim, no caso assim, você começou sozinho propriamente dito, sozinho, ou já tinha alguém que tinha interesse? Você começou a discipular, fazer na casa? Como é que foi assim? Porque eles vieram depois, né? Você falou, né? Sim. Tinha um amigo comigo no seminário, um outro pastor, Lucas Perrucci. Então, nós dois direcionamos o projeto e conversamos com pessoas que nós sabíamos que estavam sem congregar. Eles gostariam de participar de uma igreja reformada, mas em Guarulhos, na ocasião, só tínhamos igrejas presbiterianas Sim. que fossem reformadas. E eles não tinham a convicção de ficar numa igreja pedobatista, né, que batizava bebê. Sim. Então, a gente conversou com algumas dessas pessoas e iniciamos com um grupo de quase 10 pessoas na minha casa. Ele não continuou por muito tempo comigo, esse outro pastor. Ele saiu. Foi então que os outros dois, o pastor André e o pastor Jaime, eles se agregaram a esse trabalho, e então outras pessoas que eles conheciam ficaram sabendo também. Sim. Então, deixou de ser apenas na minha casa e passamos a fazer um rodízio. Os membros estavam interessados em fazer na casa deles também, e eles começaram a chamar outras pessoas, não crentes ou pessoas que estavam sem congregar. E então, no mesmo ano, em outubro, no mês da reforma, a gente conseguiu a aprovação de todos para que iniciássemos o trabalho num salão formal no centro de Guarulhos, na mesma rua onde nós estamos até hoje. Entendi. Agora, assim, uma pergunta que vai fugir um pouquinho, né, do nosso roteirozinho, mas é algo que eu estava pensando hoje. Eu estava até fazendo um outro roteiro para um outro bate-papo com um outro pastor. Mas então eu queria também pegar um pouco do que eu estava pensando, né, que é sobre pentecostalismo contemporâneo, não é? Não é nem pentecostalismo reformado, é o entendimento que eles têm sobre o pentecostalismo contemporâneo, que já crê que o batismo com o Espírito Santo não tem como evidência o falar em línguas, embora eles ainda sustentem toda o restante da questão pentecostal. Então, assim, eu queria saber de você também, assim, primeiro, como é que você enxerga essa calvinização das Assembleias de Deus, né, como a gente tem visto ultimamente, e se o meio neopentecostal, assim, infelizmente, assim, a gente sabe que ele tirou o elemento crístico da pregação e tudo mais assim, e os impactos disso numa comunidade local.
Certo. Eu não sei dizer se calvinização seria um termo apropriado para isso, porquanto o fato de crer realmente que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, e aquela forma de batismo do Espírito Santo que a gente conhece no meio pentecostal é próprio dos pentecostais, mas não isso, não crer que o batismo do Espírito Santo é daquela forma, pertencia a muitas outras igrejas cristãs, reformadas ou não. Então, a gente pode dizer que esse processo iniciou muito timidamente, e até hoje é difícil da gente observar que as denominações que representam o movimento pentecostal estão dispostas a abrir mão disso, porque a gente pode dizer que os membros das igrejas pentecostais estão abandonando essa convicção, mas as afirmações dos documentos dessas igrejas até hoje sustentam isso. Para falar aqui mais exatamente, a Assembleia de Deus do Belém, que publicou a confissão de fé deles, sustenta lá aquela forma tradicional do batismo com o Espírito Santo e a evidência em outras línguas. Nós não temos um documento desse tipo no Madureira, ou talvez outras Assembleias de Deus, mas as afirmações oficiais da denominação ainda permanecem com aquela visão antiga. Então, ir lá no documento da denominação e fazer essa mudança, eu acredito que ainda vai demorar, porque vai mexer muito com a estrutura própria dessas igrejas. Então, essa mudança, para mim, vai se concretizar com os próprios membros, na medida que eles vão aumentando essa convicção e os pastores vão percebendo que eles não conseguem mais expor o ponto de vista da dominação, a igreja não vai engolir mais isso, então pode forçar essas pessoas a mudarem as afirmações oficiais. Mas eu acredito que isso ainda vai demorar muito. E quanto a essa diminuição que você falou do elemento ou da pessoa de Cristo, né? Eu acho isso muito interessante. Apesar de não ser um adepto ferrenho da postura do pastor John MacArthur, ele engloba pentecostais e neopentecostais tudo num pacote só, mas ele afirma algo com o qual eu concordo plenamente. A ênfase na pessoa do Espírito Santo, na pregação, nos estudos e na cosmovisão pentecostal, é um substituto da pessoa de Cristo que não tem um aval bíblico. Pensa-se na pessoa do Espírito Santo, no momento do culto, fora dele, na vida cristã, como algo que Cristo nunca planejou também para o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, e, no entanto, o Espírito Santo, na visão e na prática dessas pessoas, é muito autocentrado. O Espírito Santo aponta para si mesmo, fala de si mesmo, mostra as suas próprias obras. Eu concordo com a afirmação dele que, nesse sentido, foi criado um Espírito Santo que não vemos na Bíblia. No caso, então, esse Espírito Santo que ele colocou, a gente não tem problema nenhum em afirmar que seja um ídolo da igreja neopentecostal. Totalmente. Não é verdade? Sim. Nesse aspecto eu também concordo, porque a própria as escrituras mostram mesmo assim, até mesmo na dinâmica dos Atos dos Apóstolos, como até mesmo diz, né, muitos pentecostais falam que ali poderia se chamar de Atos do Espírito Santo, mas nós não olhamos, quando nós vamos olhar assim, biblicamente falando, não, nós vemos ali que são Atos dos Apóstolos no poder do Espírito Santo. Há um trabalho em cooperação dos apóstolos com o Espírito Santo para apontar sempre para a pessoa de Cristo, e nunca para trazer a centralidade para si mesmo e para os outros. Tanto é que até mesmo acerca dos dons espirituais, a gente nem sabe, biblicamente, como são as operações. Paulo só lista, mas não explica suas operações na questão, principalmente, dos dons extraordinários. Por isso que tanto debate aí, o que é e o que não é. Exatamente. Temos algumas manifestações declaradas no livro de Atos, mas nenhum tratado normativo indicando a natureza desse dom. Sim. Concordo plenamente. Sim. Então, assim, colocando essas bases aí, evidentemente que mudar e migrar de um ponto pentecostal, uma igreja pentecostal, uma cosmovisão pentecostal para uma reformada, para alguns, pelo menos para mim, ele joga totalmente assim todo o seu castelo assim de boas obras e de cristão no chão. Tudo aquilo que você achava que cria e tudo mais, você percebe que não estava correto de acordo com as escrituras, e aquilo realmente gera até um pouquinho assim um certo trauma inicial.
É bem verdade que eu lembro que quando eu fiz o STG e tudo mais, né, Seminário Teológico Guarulhos, eu lembro que todas as vezes que eu via os professores falando e falavam sobre a doutrina da graça, eu buscava comparar e analisar nas escrituras. Tanto que eu percebi muitas das doutrinas da graça, soberania de Deus, predestinação, tudo achando dentro das escrituras, fazendo uma leitura bíblica. Mas nem por isso deixou de ter assim aquele desconforto inicial com tudo aquilo que você achava que era, de repente ser confrontado pelas escrituras, você percebe que não era bem assim. No seu caso, foi mais ou menos assim? Você lidou, como diz, você lidou de boa com isso? Ou também você teve que confrontar muitas dessas questões e teve questões que foram difíceis de você lidar? Ah, não, foi bem difícil. Na verdade, por difícil eu quero dizer mais impactante. Quando a gente descobre o que a Bíblia realmente ensina em alguns aspectos, a gente sente um sentimento libertador. Né? É aquilo que Jesus Cristo diz que a verdade liberta, e a gente fica com a sensação de que finalmente conhecemos a verdade. Com isso, eu não quero ser totalmente ingrato com o que Deus proveu na caminhada até chegar a esse momento. Mas eu vou usar como exemplo algo que eu falei para minha mãe certa vez. Eu falei assim, mãe, você tomou muito cuidado ao longo do meu crescimento para que eu não abandonasse a igreja. Muitas vezes brigou comigo, até apanhei, né? Porque eu não queria ir para a igreja e tinha que ir. E fui ensinado sobre muitas histórias. Logo cedo eu conhecia muitas histórias bíblicas, músicas da tradição cristã. E eu falei para ela, isso foi muito bom, porque no período que eu estive afastado da igreja, na minha adolescência, muitas dessas lembranças formaram um caminho para eu retornar à igreja. E depois desse retorno, foi que minha mente e coração começou a se firmar nas escrituras. Porém, eu falei para ela, a intenção foi boa, mas muita coisa foi muito errado. Ela olhou para mim quase, poxa, que petulância, meu filho falando isso comigo, né? E eu falei para ela, falei assim, olha mãe, eu fui preparado para fazer e ser muita coisa, mas na minha vida eu casaria um dia e eu passaria a trabalhar para sustentar esse casamento, eu teria que liderar uma família com todo o temor de Deus, e vocês nunca me ensinaram isso. Sim. Vocês me ensinaram que eu tivesse bons estudos e uma boa profissão, mas nunca tiveram cuidado ou preocupação de que eu fosse um bom marido. Não me prepararam para casar. Na verdade, sim, as mães não, os pais não querem ter essa ideia tão cedo, né, preparar os filhos para casar. Verdade. Mas uma outra coisa que eu falei foi, vocês me prepararam para eu me cuidar, mas nunca me prepararam para eu confiar em Deus. E nesse sentido, os seus ensinos, eu falei para ela que contradisse a Bíblia. Aí ela ficou mais espantada ainda. Eu falei assim, olha, a senhora diz para mim, estuda, trabalha, você tem que ter uma segurança, alguma coisa firme para não ficar perdido aí quando crescer, quando formar uma família. Mas a Bíblia não ensina isso, não existe estudo que eu faça e não existe trabalho ou condição ou quantidade de dinheiro que eu junte que possa fornecer segurança real para mim. Eu preciso confiar em Deus, porque quando o dinheiro acabar e os estudos não fizerem nada por mim, Deus é quem vai me sustentar. E eu nunca fui treinado em meu coração para confiar em Deus quando essas coisas faltarem. Então, nesse sentido, a preocupação dela acabou indo por um caminho contrário às Escrituras. E é nesse sentido que eu olho que a experiência anterior na igreja fez comigo. Me abriram os olhos para alguns fatos reais a respeito da vida cristã, mas não me prepararam para me relacionar adequadamente com Deus. Quando eu comecei a convicção reformada pela doutrina da perseverança dos santos, eu senti um fardo sair das minhas costas. Quer dizer, agora eu acabara com aquela rotina de me sentir salvo no culto no domingo à noite e perdido na segunda de manhã. Agora eu estou salvo. Apesar de toda dificuldade, com todo o pecado, com todo o interesse que Cristo tem de tirar esse pecado de mim diariamente, agora eu sei que Ele não vai abrir mão de mim de maneira alguma. Então, não estou salvo num dia e perdido no outro, eu estou para sempre salvo. E isso tem me tornado grato, né? Não libertino com o pecado. Então, quando eu vi essas doutrinas, eu enxerguei uma amplitude maior, uma supremacia maior. Eu percebi que a verdade estava muito mais para um oceano do que uma piscina que a gente brinca no final de semana. Maravilha.
E assim, como você já falou até mesmo acerca da sua igreja, assim, que vocês plantaram, a Igreja Reformada de Guarulhos, depois você até deixa o endereço da sua igreja e os dias de culto, como a gente fez da outra vez. Mas assim, como é que vocês se organizam enquanto igreja? Fala pra gente também um pouquinho assim sobre a liturgia de culto, a visão da igreja, todas essas questões aí, inclusive até mesmo a organização financeira que vocês têm, todo o trabalho de discipulado financeiro, como você também trabalhou com a gente a última vez. Ok. A Igreja Batista Reformada, ela surge como uma proposta de ser uma igreja reformada credo-batista. Então, os pedobatistas batizam bebês recém-nascidos, os batistas não creem na validade desse batismo. Então, não tínhamos uma igreja assim em Guarulhos. Então, os cristãos que nós conhecíamos que não estavam congregando tinham a convicção credo-batista, mas a maior parte deles eram, quando começou, e é até hoje, na configuração que existe, pessoas que vieram do ambiente pentecostal. Então, são pessoas que estão aprendendo a ser batistas, aprendendo a ser de uma tradição conservadora, tradicional, e aprendendo a ser reformados. Então, isso é uma novidade em vários sentidos para eles. As perguntas mais simples foram feitas quando nós inauguramos. Batemos palma, ficamos de pé para ler a Bíblia, oramos de joelho, o que a gente faz num culto reformado? Foi muito interessante, mas, graças a Deus, temos tido bom êxito nisso. O nosso culto segue o princípio regulador de culto, que rege que todos os elementos, todos os componentes do culto devem ser apenas aquilo que consta nas Escrituras. Elementos que nós nem vemos ordenados e nem vemos exemplificados nas Escrituras, nós entendemos que pode ter legitimidade, mas não na hora do culto. Então, as danças tão comuns nas igrejas hoje, na hora do culto, nós entendemos que não são válidas. A pessoa pode fazer um curso de dança, pode ir para um torneio, pode fazer um samba rock, pode... Não sei se pode funk, mas pode dançar, entendeu? Mas não entendemos que seja apropriado para o momento do culto. Então, o princípio regulador de culto regula o tom do nosso culto e mantém uma ênfase. A ênfase seria a pessoa de Jesus Cristo. Nesse caso, sendo um culto cristocêntrico, o culto também toma cuidado para não elevar as personalidades. Não temos cultos de dias a personalidades, culto dos pais, culto de Dia das Mães, culto das crianças. Não há pessoas que mereçam destaque no momento do culto, apenas Deus. Entendemos que mudar o foco de um culto para voltar... mas não é para uma pessoa específica, é para um grupo de pessoas, mas não deve ser para pessoas, né? Deve ser para um Deus. Então, não há qualquer referência a essas personalidades na hora do nosso culto. Algumas pessoas, e até membros da nossa igreja, têm questionado recentemente a respeito da dinâmica do culto, porque quando a gente vai numa igreja pentecostal, todo mundo está lá sentado, então não importa o hino que vai ser cantado, por causa da dinâmica pentecostal, bastante glória, aleluia, aquela coisa toda, então isso dá um movimento na hora do culto. Mas na igreja tradicional, que o pessoal não costuma ficar falando alto, glória, aleluia, toda hora. Então, existe um pouco da batista tradicional, né? Em que geralmente os louvores são em pé, e dependendo do louvor, bate palma. Então, essas coisas são mantidas. Agora, recentemente, conversamos com os membros de que não há problema com as expressões verbais na hora do culto. Desde que alguém não saia com uma cadeira nas costas, pulando e saltitando para todo lado, a pessoa pode dar um glória a Deus, pode falar aleluia. O hino sugere uma alegria mais contagiante. Então os irmãos podem bater palma, pode, sei lá, balançar a cabeça, não extrapolando os limites, entendemos que as expressões, ou verbais ou corporais, elas são adequadas para cada momento do culto. Há momento de exortação, há momento de contrição, há momento de alegria, de temor, de arrependimento. Então, as expressões acompanham bem cada momento. Com relação à finança, nós não temos um momento na hora do culto. Sim. E por momento... nós nos referimos a um hino especificamente separado para que um grupo de pessoas saia coletando as ofertas no culto, ou para que os membros vão lá à frente colocar as ofertas. Nós entendemos que essa circunstância feita exatamente para as ofertas e dízimos, elas são um meio de
manipulação emocional, é uma maneira de convencer as pessoas, levá-las a ofertarem. Entendemos que isso dificulta aquilo que a Bíblia chama de voluntariedade da oferta. Sim. Então, seja no momento que a pessoa chega, durante o culto ou no final do culto, o gasofilácio ou a caixinha de oferta está lá, ela vai lá e deposita. Não existe um momento de coleta de oferta no culto. A gente nunca teve problema com isso nunca prejudicou nossas ofertas, tanto que conseguimos sustentar o aluguel do nosso espaço no centro de Guarulhos, que é uma região muito cara para alugar um espaço. Também não alimentamos a finança da nossa igreja com vendas paralelas, seja cantinas, bazares, roupas ou qualquer coisa desse tipo. Entendemos que se alguém fez uma doação social lá de roupas, então a gente vai procurar alguém que necessita e vai doar. Se o pessoal entende que é legal, numa situação específica, ter um comes e bebes lá no final, então a gente avisa toda a igreja, cada um leva um pouco e todo mundo come no final, sem ter que pagar nada. Entendemos que a oferta, uma vez que alguém leva um dinheiro e paga por algo, já não tem mais aquele caráter voluntário, não é uma doação, ela está tendo um retorno, ela está comprando algo para si. Então, isso não é a mesma natureza da oferta bíblica. Por isso, não alimentamos o caixa da igreja com nenhuma venda paralela. Apenas a oferta levantada na hora do culto. Entendi, perfeito. E é claro, uma outra pergunta também que não entrou aqui na pauta, mas ela é bem pertinente também. Eu sei que você vai conseguir assim responder para nós assim de forma satisfatória. Você deve ter visto assim, claro, que tem surgido, principalmente de uns anos para cá, um chamado movimento do pentecostalismo reformado, né? Liderado pelo bispo Walter McAllister e toda a igreja de Nova Vida, as alianças da igreja de Nova Vida. No caso, eu mesmo tanto comprei o livro quanto adquiri o curso, né? E fiz o curso e tudo mais, né? Eu queria saber, assim, como é que você percebe essa questão? Muitos falam assim, não existe pentecostal reformado, não tem como você unir uma vertente com a outra. Me fala aí, por você, Maxwell, assim, como é que você enxerga essa questão? Esse desejo dos pentecostais em manter essa fervor espiritual e unir com as doutrinas da graça? Isso já aconteceu na história. E o pentecostalismo, ele não deve ser pensado apenas por sua dinâmica litúrgica. E parece que muita gente entende que o pentecostalismo, quando a gente usa esse nome, está se referindo àquele tipo de culto fervoroso. E isso é um engano muito sério, porque nós tivemos cristãos reformados na história da igreja que foram tremendamente fervorosos. Mas foi muitos anos antes de surgir o que nós chamamos hoje de pentecostalismo, antes do movimento pentecostal. Agora, o que faz parte mesmo, doutrinariamente, o que caracteriza uma convicção pentecostal, eu entendo que de fato não se alinha com as doutrinas reformadas. Quando a gente fala, como mencionamos no começo, a respeito da pessoa do Espírito Santo, é impossível falar que é reformado uma doutrina a respeito da pessoa do Espírito Santo e, consequentemente, da pessoa de Jesus Cristo, que seja também pentecostal. Os dois são diferentes. Um exclui o outro nesse sentido. Não exclui os pontos comuns, que pertencem a todas as denominações. Mas aquilo que ficou caracterizado como pentecostalismo não se alinharia com o que a gente conhece das doutrinas da graça ao longo da história da igreja. Agora, reconheço que houve, principalmente ligado ao movimento inicial dos pentecostais, cristãos que tinham uma pureza doutrinária, isso eu não nego. O camarada que escreveu A Cruz e o Punhal, você mencionou ele da outra vez. David Wilkerson. David Wilkerson, Leonard Ravenhill, são pentecostais clássicos. Poxa, a gente ouve a pregação deles, eles têm uma ênfase na pessoa de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, na santidade pessoal, coisas que os próprios cristãos reformados, os tradicionais, sempre pregaram também. E aquela postura, poxa, a gente vê aqueles caras pregando e a gente fala, esse é um pastor comprometido com as Escrituras. Okay? No entanto, não poderíamos dizer que ele é doutrinariamente reformado. Então, se a reforma ou o pentecostalismo caracterizam em alguma medida, e eu acredito que sim,
as doutrinas, os posicionamentos doutrinários, a teologia, a maneira de enxergar a Trindade, o Espírito Santo, os crentes, a igreja, a vida cristã, então eu não vejo como esses dois se coadunam. Agora, eu devo ser sincero nesse ponto. Eu não li o livro do McAllister, que parece ser a única referência bibliográfica que nós temos no Brasil, principalmente escrito por alguém aqui, né, e que ganhou alguma repercussão. Okay? Nós temos livros escritos por pentecostais, alguns mais em língua portuguesa e muitos outros em inglês, no entanto, não para tentar fazer essa união entre os dois. Eu tenho, assim, por mim, em vista apenas esse livro e a proposta dele. Eu ouvi de algumas pessoas, mas não li. Então, o que eu digo, eu digo com base na experiência que tive e no meu aprendizado das doutrinas reformadas. Sim, claro. Evidente, eu li, realmente é uma proposta realmente assim muito interessante, né? E ao mesmo tempo já pega e cria um gancho para um outro questionamento que eu queria também fazer para você assim. Eu creio que você lembra também da época que o pastor Marco Feliciano, ele estava no auge dele, explodiu no Brasil através daquele congresso dos Gideões Missionários, e de fato ele foi uma unanimidade na época. Nós temos que dar a mão à palmatória isso, no que diz respeito à pregação naquele período. Para onde ele ia, arrastava uma multidão. Hoje em dia, depois, é claro que ele não sustentou todo aquele ministério por muito tempo, né? Isso aqui não cabe a gente fazer o julgamento disso daí, muito menos falar se a pregação dele é boa ou não. Deixa isso aí para lá, né? Mas assim, a questão toda certo. Ele era uma referência. Hoje em dia, eu até pergunto se você sabe alguém que seja uma referência no meio pentecostal. Eu, particularmente, eu não vejo ninguém. Né? Não temos um David Wilkerson, não temos um Raven Hill, não temos, mesmo na época do Marco Feliciano e tudo mais. Ou seja, o meio pentecostal, pelo que me parece e vejo, até pelos abusos do meio neopentecostal, ele está, vamos dizer assim, debaixo de um juízo de Deus. Um juízo disciplinar, né? Porque nós não temos referências, as pessoas estão perdidas, cada dia mais surgindo falsas igrejas, e as pessoas, por conta disso, muitos membros, por conta disso, até como você mesmo já falou, migrando para doutrinas reformadas, buscando nela uma fonte sólida de doutrina, não é? Então, assim, me parece que a tendência de um futuro é justamente essa questão que não tem mais como voltar. Claro, não tem mais como voltar mesmo para o passado. Mas parece que é algo como se fosse um desenvolvimento histórico que foi dada a partida e daqui para frente a gente pode esperar cada vez mais uma abertura das doutrinas da graça? Sim. Agora, eu não sei se isso vai acontecer no mesmo ritmo de um refreamento ou uma diminuição das referências pentecostais. As referências pentecostais se tornaram muito amplas. Eu acho que neopentecostalismo é a linha que agora ganha corpo em continuação do pentecostalismo. Infelizmente. E não vai faltar imaginação sórdida para eles, os líderes, criarem, e não vai faltar pessoas para acreditarem nessas coisas. Então, infelizmente, elas vão continuar. Mas, como você disse, houve de fato, e não apenas esses dois nomes, na área da pregação, mas pastores que foram muito elevados, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. E tem um americano que de vez em quando eu ouço ele no YouTube, mas me fugiu o nome dele agora. Um pastor conhecido nacionalmente, e aqui no Brasil muita gente ainda fala o nome dele. Mas todos eles, parece que em geral tiveram dificuldades com manter a integridade, seja na área sexual, seja na área financeira. Essas duas principalmente. Com relação a... Isso, Swaggart. E eu ouço aquele cara pregar e eu vejo quando ele estava mesmo levando a sério as escrituras e expondo na medida que o Senhor concedeu para ele. Nossa, eu até hoje ouço aquilo e parece que eu estava lá na hora, sabe, ouvindo. Deveria ser um privilégio ouvir esses homens pregarem. No Brasil, apesar do Feliciano ter tido essa imagem toda, ele foi assim um ápice, mas houve outras pessoas, né? Aquele baiano, morenão, esqueci o nome dele. Abílio Santana? Abílio Santana, nossa.
Napoleão Falcão, Sim. cara, olha aí. Então, Santos. houve bastante nomes. Pois é, Gilmar Santos. Então, mas foram homens que, pouco a pouco, quando chegava no seu ápice, alguma coisa desencaminhava eles. O Marcos Feliciano não teve algo que o desabona nesse sentido. No entanto, a mistura com a política, algumas coisas ditas depois que ele chegou lá em cima ficaram um tanto estranhas até para os próprios pentecostais. Os próprios pentecostais já abriram mão dele. Então, é uma situação triste. Por quê? Porque se ao longo da história, para lidar com a apatia espiritual da igreja, Deus vai levantando cristãos fervorosos, o pentecostalismo teve uma boa oportunidade. Não souberam, no início, lidar com essa oportunidade na hora de lidar com o conteúdo teológico e acabaram se encaminhando por um lado errado. Mas todo aquele mover que o Espírito Santo levou, levando os corações a pregarem o evangelho, a fazerem cruzadas, a terem um culto reavivado novamente, não deixa de ser uma bênção, cara. Não tem como a gente tirar isso como uma marca distintamente de Deus sobre a igreja. No entanto, elas se mostraram falhas naquilo que a gente vê como muito importante, a teologia. E é aqui que eu acredito que os pentecostais, sejam obreiros, sejam membros, falham tremendamente. O que faz a vida piedosa é a doutrina. A falta de cuidado com a doutrina gera uma vida estragada. A vida piedosa é fruto de teologia cuidadosa. Não dá para a gente abrir mão disso. Sim. Eles abriram mão de uma coisa. Então, criaram uma casca, uma aparência de vida e de culto cristão, mas é um fervor sem substância. É o que Paulo chamaria, talvez, de zelo sem entendimento. Verdade. Então, eu não sei o que está acontecendo com essas referências, e nessa mesma medida nós temos aí o calvinismo, ou a reforma crescendo, sim, graças a Deus, mas eu admito aqui também o cuidado que a gente deve ter, e levo aqui com seriedade e honestidade as palavras do pastor Franklin, o Franklin Ferreira. Ele fala que há muito reformado falando mal dos hábitos de oração do pentecostal. No entanto, ele não ora. Nós vemos muito reformado falando mal dos esforços de jejum dos pentecostais. No entanto, ele não jejua. Nós vemos muitos reformados, falando da bibliolatria de alguns pentecostais, transformando em caixinhas de promessa e coisas desse tipo, mas que também não se dedicam à meditação constante das Escrituras, coisas que marcaram os cristãos piedosos do passado. Então, eu concordo com ele que esse descambo para o outro extremo é um prejuízo à própria imagem da reforma, mas também reconheço a validade do crescimento disso. E aqui eu concordo com o pastor Nicodemos e outros com quem ele se reuniu, ele mencionou, mas eu não lembro os nomes, que ele falou que os cristãos que estão migrando das tradições pentecostais para as tradições reformadas não estão se tornando necessariamente calvinistas, não estão se tornando adepta dos 5 pontos do calvinismo e às vezes nem conhecem o que é predestinação. Eles estão indo para igrejas reformadas por causa da pregação expositiva, por causa de uma exposição que ensina verdadeiramente a palavra de Deus. E, de alguma maneira, eles olharam para essas igrejas e disseram: ali eu estou vendo que estão levando a sério as Escrituras e eu vou aprender ela de verdade. E graças a Deus que tem sido por esse caminho. Verdade. Tanto que eu mesmo posso dar testemunho, porque assim, eu já atuo no ministério, já tem quase 20 anos, né, que eu atuo no ministério. E uma coisa que eu percebo assim também, assim, nas minhas pregações e tudo mais assim, é justamente no meio pentecostal, no meio neopentecostal também, o povo pode estar perdido por causa que o problema que estraga são as lideranças, os seus pastores mal formados. Mas há uma fome, um desejo de aprender por parte das pessoas que estão ali, de conhecer mais das escrituras e tudo mais. Quando vê alguém que conhece um pouco, eles se chegam, querem aprender, querem entender, querem absorver mais da palavra de Deus. E nisso já emenda para uma outra pergunta, né? Para já a pergunta que aí já pega o gancho. Qual a importância então do calvinismo para o discipulado cristão?
todas, se o calvinismo tem uma visão da supremacia de Cristo que é plenamente bíblica, então o discipulado, que é esse processo no qual a pessoa se torna semelhante a Jesus Cristo e coloca todas as coisas em subordinação a Ele e à palavra dele, então essa visão que exalta Cristo, ela põe as coisas no devido lugar. Nesse sentido, a esperança, a exortação, as convicções, a firmeza, a persuasão, elas são mais duradouras e firmes no que a gente chama de doutrinas calvinistas ou nas doutrinas da graça. Se a verdadeira doutrina produz a verdadeira vida piedosa, então a regra para o discipulado é a mesma coisa. O verdadeiro discipulado nasce da doutrina verdadeira, aquela que mostra Cristo verdadeiramente, e não metáforas dele, não essas coisas que as pessoas pincelam parecendo uma autoajuda, fazendo com que elas se voltem cada vez mais para si mesmas, elas se amam, elas se perdoam e estão cada vez mais concentradas em si mesmas. O verdadeiro discipulado faz as pessoas pararem de olhar para si no que diz respeito a algo bom e olhem apenas para Cristo. Mas volta o seu olhar para si mesmos quando é para perceber a sua própria malignidade, a sua dependência, a sua necessidade constante de Cristo Jesus. É nessa visão de uma obra graciosa e poderosa de Deus, até sobre nossas vontades, que nós vemos perfis como aqueles irascíveis irmãos, Tiago e João, como aquele descabeçado e precipitado Pedro, que tantas vezes foi chamado a atenção, pessoas sendo convertidas de fato. Um homem como Paulo, duro de coração como era, a ponto de prender para matar os cristãos e aprovar a morte deles. Poxa, somente essa doutrina que mostra de fato a verdadeira pecaminosidade do homem e a necessidade emergente de Cristo, que forma o verdadeiro... Eu acredito que sem essa seriedade das doutrinas da graça, o discipulado, na verdade, não é discipulado. O Bonhoeffer chamou isso de graça barata. É a pessoa que está seguindo algo que Cristo nunca propôs, que está seguindo um caminho que não é o caminho estreito que Cristo propôs para o discipulado. Entendi. E, evidentemente, assim, eu não sei até que ponto assim, você tem estudado essa questão, mas eu tenho buscado ler um pouquinho sobre o que eles têm chamado hoje em dia sobre esse neopaganismo, né? Esse retorno do antigo paganismo germânico e tudo mais assim, nos nossos dias atuais, né? E nunca se viu também assim, tanto assim, principalmente na cultura pop. Até eu gravei esses dias aí um vídeo falando sobre engenharia social na cultura pop, né? Tá até no meu canal também. Sobre o uso da cultura pop para disseminar ideologia de gênero, feminismo e o neopaganismo, né, retorno do neopaganismo e tudo mais assim. Até a gente dá alguns exemplos no vídeo lá. E evidentemente que isso também e quando a gente percebe, olha dessa forma, a gente percebe que também há esses tipos de elementos nessas falsas igrejas que são reproduções de IURD, Mundial, Plenitude, e igrejas aí, que são os dissidentes dessas igrejas, que vão formando outras pequenas igrejas, que quando você liga a rádio ou TV, você vê um desses programas, realmente dá vontade de chorar ou tacar o rádio longe, né? E isso também acaba atrapalhando a fé e faz com que muitas pessoas acreditem na mentira. Você acha que então é necessário, mais do que nunca, claro, é óbvio, né? Mais do que nunca, assim, um trabalho de discipulado desde as bases? Porque assim, o reverendo Caio Fábio, uma vez ele falou uma frase, eu concordo. Nós temos que desaprender que um dia fomos evangélicos. Nós temos que nos converter de novo e voltar para o centro, para o evangelho novamente. Nesse aspecto eu acho que ele tem razão. Aprender a verdade dá sempre essa sensação de que a gente deve destruir, deixar para trás, acabar com o que tinha levantado até então. Agora, quando eu penso em discipulado e entre esses assuntos que você mencionou, eu lembro de homens como Montgomery Boyce, que falou seriamente sobre o discipulado e como as pessoas não prestaram atenção no que Cristo realmente veio ao trazer a mensagem dele, o que ele veio fazer com isso. A gente tem um modelo de igreja
que oferece um Deus que está desesperado, quase chorando, pedindo por favor para as pessoas crerem nele. Olha, por favor, creia em mim. Eu quero muito que você seja salvo. É um Deus que dá muita dó, né? É um Deus que ele deseja muito que as pessoas sejam salvas, mas as pessoas não estão querendo, ninguém está nem aí para ele, né? Então, não é um Deus bíblico, não é. Todas essas coisas são um esforço inútil, e aqui eu vou ser sincero com relação a algo. A Bíblia apresenta o diabo como o pai da mentira, e a mentira tem muitos meios de se operar no nosso mundo. Uma delas é o engano. Aliás, uma das principais características de Satanás. Ele, para conseguir conquistar alguém, precisa enganar. Foi o artifício dele desde o começo, na história da criação. E qual é o propósito do engano? É arrebatar, é tomar. Então, quando nós éramos crianças, nós fazíamos arapucas para os passarinhos, né? Infelizes de nós. E o passarinho chegava lá e ia comer, e coitado do passarinho, né? Ele queria comer, ele estava na melhor das intenções, ele não fez nada de errado. No entanto, comer aquilo levou ele ao fim dele. Aqui eu não digo detalhe sórdido do que a gente fazia depois, a gaiola baixava, mas o fato de muitas pessoas bem intencionadas em lugares que ensinam a mentira não salva elas, não liberta elas. O caminho da mentira conquista o prêmio da mentira, do engano, que é a perdição. Então há muitas pessoas que vão por caminhos, diz a Bíblia, pensando em encontrar a vida e não encontrarão a vida. Mas são os líderes que estão ensinando as coisas erradas. Tem muita gente sincera lá, mas são pessoas sinceras que estão comendo veneno. São pessoas sinceras que estão crendo em coisas que não são verdade. Então, não dá para eliminar isso. Deus não vai olhar para essas pessoas e dizer, olha, você não sabia, então tudo bem. Não há respaldo bíblico para isso. O alvo do engano é conquistar o enganado, é derrubá-lo. E aqueles que se mantêm na mentira e no engano por muito tempo, alcançarão o fruto do engano, que é a perdição. Então, esses detalhes mentirosos esboçados sobre a pessoa de Cristo, sobre a Trindade, sobre a vida cristã, sobre o que é a fé, ou sobre o que será o céu e a recompensa eterna, as pessoas estão perdendo por falta da pregação da verdade. Eu acredito que a fé reformada, que as doutrinas da graça resgatam isso com todo o seu vigor. E eu mencionei o Montgomery Boyce porque num determinado momento, no livro dele chamado Discipulado segundo Jesus, ele trata de uma passagem bíblica que, cara, eu acho que as pessoas não prestam atenção quando leem ele. Jesus Cristo fala que todo aquele que quer seguir, no entanto, no coração, não abre mão do apego que tem com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, a nora, e por aí vai. Ele usa uma palavra dura, não é digno de ser discípulo dele. Aí ele usa duas metáforas para poder falar da seriedade em se tornar discípulo dele. Então ele fala primeiro do homem que começa a construir uma torre e não consegue terminar. As pessoas olham para ele e riem, zombam dele. Depois ele fala de um rei que planeja ir a uma batalha com 10 mil, sem perceber que não conseguirá lutar com aquele de 20 mil. Se não, ele enviaria uma embaixada para pedir paz. Não dá para lutar, vamos pedir paz. Então Jesus Cristo encerra essas duas metáforas dizendo assim: assim também aquele que não deixa o pai, a mãe, não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Ele está claramente dizendo que ser seguidor de Jesus Cristo é algo que exige uma atitude pensada da nossa parte. Eu quero realmente isso para mim? Eu estou disposto a abrir mão de tudo para seguir esse Jesus Cristo? E quando a gente ouve apelos na igreja, a gente não percebe essa preocupação de Cristo nos apelos dos pregadores. A gente vê eles quase arrastando os membros pelo cabelo, pela mão até a frente. E Jesus Cristo, ele muito mais durante seu ministério fez com que as pessoas voltassem atrás do que continuassem seguindo ele. Poxa, quantos de nós não daríamos tudo para ouvir um ímpio dizer, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha aqui. E mesmo assim, ao invés de Jesus Cristo falar que era só crer nele, ele desafiou esse homem de tal maneira que expôs a idolatria do coração dele e ele não pôde continuar seguindo a Jesus Cristo. Então, falar sobre Jesus Cristo é algo que nos deveria levar as pessoas a raciocinarem
se elas estão preparadas para seguirem a Cristo. E qual é a recompensa de ser um seguidor dele? E qual é a punição em não seguir a Cristo Jesus? E então deixar as pessoas tomarem a decisão. O que está sendo feito por aí é muito apelativo, literalmente. Realmente, se Jesus fosse igual esse ídolo com o nome de Jesus de muitas igrejas neopentecostais, quando o jovem rico virou as costas, Jesus ia falar, não, pelo amor de Deus, volta, volta. E ia ficar ali todo cara, então, ali pedir para voltar. Que é o que a gente vê nos apelos de hoje em dia. Mas assim, até essa questão também, ou seja, a gente percebe que esse Jesus é muito carente, muito mimado, muito até mesmo afeminado demais assim, e pegando esse gancho, você vê também na última coisa que nós tivemos, nós falamos bastante sobre a questão também, que a Igreja Batista Reformada, ela trata também, vocês têm uns estudos assim, acerca de masculinidade bíblica, que é um tema hoje em dia assim, que está em alta, assim, por causa dessa questão de ideologia de gênero e tudo mais, todas essas questões, a igreja se posicionando, principalmente no meio reformado, com essa questão, assim, qual a importância desse tema ser abordado assim e ensinado, principalmente para os nossos filhos, que são a igreja do hoje, para ser formado para um amanhã, uma igreja mais sólida. Ok, esse trabalho, ele surgiu para lidar com algo que tem acontecido muito com o perfil masculino nos nossos dias, que é a frouxidão. E ele já existia muito antes da igreja, né? A IBARG, a Igreja Batista Reformada em Guarulhos, não criou esse trabalho. Ele era um trabalho meu, por meio de um blog com artigos que eu criei, ficou parado, está lá parado até hoje, mas depois eu transformei ele num trabalho de interação com outros homens para tratar do tema de masculinidade. Hoje ele tem o nome de Homem Santificado, é a ideia de que aquele que começou uma vida em Cristo Jesus começa a ser restaurado ao propósito original de Deus para liderar família, para liderar a igreja. Então, o homem, ele está sob os olhos de Deus para liderar as pessoas no conhecimento dele e na adoração a ele. Esse trabalho tem alguns membros, que é da Igreja Batista Reformada, mas também tem pessoas participando que são pentecostais, que são de outras igrejas, além da nossa. É um trabalho aberto. A importância, ela é a seguinte: por causa da frouxidão, seja manifesta na questão do gênero, né, se tornando esses homens efeminados, mas entre os próprios heterossexuais, pessoas que não estão liderando, não são pessoas de atitude, permanecem infantis, crescem, se casam e as mulheres têm a sensação de que estão cuidando de um outro filho em casa e não tem um marido. Então, são pessoas que estão abrindo mão de fazer aquilo que Deus espera de cada homem, liderar a família. Cada homem é responsável pela família que forma. Quando a mulher estiver diante de Deus, ela vai prestar conta do papel dela de mulher, de esposa, de mãe, qualquer outra coisa estabelecida na característica dela de mulher, mas não de responsável pela família. Por mais que ela cuidou do filho quando o marido esteve fora e coisas desse tipo, mesmo a mãe cujo marido abandonou-a com o filho, quem vai prestar conta daquela família formada, do menino, ela e aquele pai, vai ser aquele pai. Mesmo que agora ele esteja longe, um dia, diante de Deus, ele vai prestar conta disso. Então, isso é muito sério. E se isso tem essa seriedade, eu acho que é muito mais urgente que os pais ensinem os filhos a importância do casamento. Mesmo desde a adolescência, que um dia eles se tornarão maridos, elas se tornarão esposas, e de que Deus tem um propósito específico de que os homens nessa relação sejam responsabilizados por nutrir essa família, não apenas materialmente, mas espiritualmente, levando-os a Cristo Jesus, ensinando-os a adorar a Deus, conduzindo a família pelo caminho correto. Quando seja o filho, seja a esposa, estão deturpando o caminho, o marido tem essa responsabilidade. Em suma, o marido é o primeiro pastor de uma mulher e dos filhos de uma casa. O pastor da igreja não é responsável pelas famílias da igreja, ele é responsável pelos membros enquanto membros daquela comunidade. Ele é o pastor daquelas ovelhas. Mas o pastor de uma família, o homem responsável que irá prestar conta pela estrutura emocional, mental, física dessas pessoas dentro de uma casa,
é cada homem casado. Então, isso deve ser levado tão a sério que eu acredito, do que eu ouvi de um professor meu no seminário, de que todas as consequências de uma família, de natureza financeira, de natureza sexual, de natureza relacional, de qualquer natureza, é responsabilidade do pai. Seja pela falta de referência, seja pela falta de decisão e atitude, seja pela imposição cruel, né, o que chamam de machismo, seja lá o que for. Por qualquer deturpação do papel do pai, ele é responsável pelas consequências que estão ocorrendo com os membros da família. Claro, ser salvo é uma coisa pessoal, é pessoal. No entanto, a vida cristã, ela não é pessoal, ela é coletiva. Cada crente presta conta de como se relaciona com outras pessoas. Deus se vê no outro quando ele exige da gente. Por que não me deram de beber? Por que não me deram de comer quando eu tive fome? Porque cada um que esteve nessa condição, você não fez, deixou de fazer a mim. Então, o homem tem essa responsabilidade, seja um filho se tornando homossexual, seja uma esposa briguenta, murmuradora ou descontrolada financeiramente, o homem tem a responsabilidade de conduzir, de ensinar e colocar essa família diante de Deus da maneira correta. Eu acredito que isso é urgente, justamente pelo ponto que você colocou, pelas discussões que nós estamos tendo e pelas manifestações a respeito dos gêneros que estão aí destruindo tantos lares. Sim. Aliás, até eu lembro que um dos professores também que tive na época do seminário também, o professor Ziel Machado, ele mesmo disse uma determinada frase que eu achei interessante. Ele falou que o ruim é que as igrejas hoje em dia preparam os cristãos, e principalmente os jovens para a vitória, mas não para a vida. E aí, quando chega na universidade, são confrontados com o seu cristianismo, que não é reduzido simplesmente a chavões de vitória, essas coisas assim. E quando é confrontada a fé cristã, ela não sucumbe, não passa pelo crivo de um professor. Ela é totalmente desmagada, destruída. E é claro, hoje em dia, como principalmente a cultura pop também, todos os meios de comunicação, internet e tudo mais, assim, estão a serviço de uma agenda ateísta. Eu lembro que até uns 6 anos atrás, aí eu fui com meu irmão, nós estamos no 2º Encontro Nacional de Ateus e Agnósticos do Brasil. E lá o organizador mesmo disse que zombavam dele, que ele ia no programa Super Pop e esses programas assim, e disse que não, eles iriam mesmo, porque o ideal deles eles não estão interessados nos jovens de 30 anos para cima, essa geração, mas em jovens de fase universitária e pré-universitária, para que em 10 anos o Brasil seja de maioria ateísta. Ou seja, então ele falou, nós vamos usar a internet, vamos usar as redes sociais, vamos usar a cultura, vamos usar o que puder para estar disseminando essa mentalidade. Logo, a gente percebe realmente assim que uma igreja que não dá atenção ao discipulado, só pré-questão de bênção, vitória e tudo mais, ele só vai preparar crentes, como você falou, que vão ser engolidos por pessoas, por toda essa agenda cultural e social que está sendo difundida no interesse de destruir a família, a igreja e a fé cristã. Exato. Quando eu falei no começo, eu falei que calvinismo parecia muito mais amplo do que os 5 pontos. É uma cosmovisão. E nesse sentido eu concordo com os tradicionais e mais sérios reformados quando afirmam que uma verdadeira visão reformada do mundo, ela lida com a cultura, com a comunicação, com as expressões de todo nível. Nesse sentido, os reformados devem se engajar no papel, no dever de criarem cultura saudável, porque cultura não é neutra, cultura molda valores éticos, então ela não é neutra. E tem muito crente, infelizmente, desdenhando como se houvesse neutralidade na cultura. Mas isso aí é o gosto deles, é a cultura deles, é da geração deles. E não é. Nós temos obrigação, à luz da palavra de Deus, de trazer o reflexo do reino de Deus sobre a totalidade da nossa vida, nas artes, na comunicação, no trabalho, na vida conjugal, na vida
acadêmica, toda a nossa vida deve ser moldada por aquele senso da dignidade de Deus, do poder dele e do senhorio dele sobre o mundo que é dele, que ele criou. Então, com isso em mente e com bom esforço em mãos, a gente tem o dever de produzir trabalho, de produzir arte, de produzir cultura que glorifique a Deus. Então, é importantíssimo a ciência desses assuntos. É importantíssimo o envolvimento e engajamento, principalmente do público jovem, que tem sido alvo de todo esse engano e mentira ateísta e humanista, principalmente eles, que, aliás, logo, logo estarão louvando, pregando, dirigindo, estarão à frente da igreja. Eles têm a obrigação de levarem a palavra de Deus tão a sério e serem os primeiros influenciadores, né? Eles agora acho que falam influencers, né? Então, eles têm que ser o primeiro a ter essa bagagem e conteúdo reformado, gracioso, evangélico, do reino de Deus, para propor uma nova maneira de lidar com os nossos hábitos, com as nossas conversações, com as nossas artes, com a nossa comunicação, na base de todas aquelas virtudes cristãs. A honestidade, a seriedade. Nós estamos tendo o oposto. Nós estamos tendo jovens professadamente cristãos que estão se engajando em profissões por meio da desonestidade, que estão alcançando aval para dirigirem os seus carros por meio de pagamento de propina. Nós estamos tendo cristãos que são supervisores ou gerentes que mentem nos relatórios para não sofrerem nenhum prejuízo com seus superiores. Então, ao invés de serem cristãos que estão produzindo cultura, são cristãos que estão sendo corrompidos pela ímpia cultura desse mundo. Agora, para a gente até caminhar para o final, para a gente encerrar também aqui, eu tenho visto também assim, até como você mesmo falou, um engajamento muito grande assim de jovens, inclusive jovens pastores surgindo, né, que têm abraçado as doutrinas da graça e têm não apenas usado as redes sociais, como aqui a gente está usando aqui, lives e vídeos, mas também plantando novas igrejas, né? Novas igrejas assim, muitas delas assim, tem até uma liturgia mais livre, né? Com uma mistura assim de pentecostal e tudo mais, mas eles trazem assim uma pregação expositiva, uma pregação bíblica, sempre fazem debates e bate-papos assim também acerca de temas reformados assim. Então, eu queria saber se, assim, eu vejo que isso daí é o futuro da igreja. Como a gente até falou no início da nossa conversa, aquele modelo de igreja, igual nós vemos a década de 90, início dos anos 2000, pentecostal e tudo mais, aquelas lá, aquilo é história. Algumas igrejas ainda são assim, mas você percebe, é como se você voltasse no tempo e falasse, isso aqui é bem anos 90. Né? Mas aquilo é história, ficou na história. A igreja mudou, é igual eu sempre bato na tecla e falo, essas igrejas aí que tem surgido, essas novas igrejas, é o futuro. Eu queria saber se você compartilha esse pensamento que eu tenho aqui, e se você vê assim, qual o futuro que você vê dentro desse espectro que nós temos visto aí de novos pregadores, novas igrejas plantadas e tudo mais. Certo, eu vejo que é inevitável que muitos elementos das novas gerações sejam introduzidos sem qualquer prejuízo. Pode acontecer prejuízo? Pode, quando o uso for equivocado, sejam de recursos, sejam de tecnologias, mas, sobretudo, eu acredito que cada grupo de cristãos deveriam ser zelosos pelo tipo de conteúdo que a igreja está comunicando. E isso é sério. Não importa se o conteúdo está sendo comunicado num blog, numa live, num culto, aonde quer que seja. Todos esses meios por si só são legítimos, mas os conteúdos são sérios. Então, quando a gente ensina de forma errada, não importa se está no púlpito de uma igreja ou no celular diante de metade do Brasil. Vai ser uma mentira que está corrompendo um meio, que aliás está se valendo de um meio para alcançar muito mais pessoas para levá-las à perdição. Então, o conteúdo deve ser preservado com cuidado. Aqui eu confesso um pouco da discrepância até da minha natureza. Hoje eu tenho 39 anos, né? Apesar de não ser
dos antigão, né, antigões, eu ainda assim tenho prazeres antigos. Então, quando eu imagino a igreja, por exemplo, o espaço das reuniões, né, da igreja, eu imagino bem aquela cara de igreja, né? Os bancos, talvez um púlpito de madeira. Eu acredito, cara, eu acho que isso fazia parte dos puritanos também. Se toda a vida, se todas as profissões e artes e tudo mais devem estar relacionadas a Deus, então ambientes e todas essas coisas, elas geram influência. Aqui eu vou falar de uma experiência que eu tive. Uma vez eu fui numa cantata de Páscoa numa igreja presbiteriana. Pensei, poxa, igreja presbiteriana, então nós teremos ali um conteúdo equilibrado. E cheguei lá, cara, eu fiquei encantado com o aspecto físico da igreja. Estava na parte de cima, porque já estava lotado embaixo, havia um lustre imenso na igreja, que todo mundo gosta de lustre, mas aquilo era majestoso. As caixas de som, assim, sabe, a aparelhagem, a iluminação, e a gente ficava encantado com tudo aquilo e falava, olha aquilo outro, olha aquele lustre, olha que púlpito, olha a plataforma da igreja, e na hora, depois lá, quando começa o culto, o andamento do culto, acontece uma encenação, o que não é muito comum numa igreja presbiteriana. Geralmente peças teatrais também não existem em igrejas reformadas, mas lá houve como parte de uma cantata, não era em si uma teatralização, mas era parte de uma cantata, enquanto o coral cantava, houve uma encenação do sacrifício de Cristo. E então, muitas pessoas começaram a tirar os celulares e, né, vendo, ó, meu filho, e lá e tudo mais. E eu fiquei assim, poxa, cara, estamos perdendo a ênfase em olhar para Cristo e ficar olhando a robustez da aparência física da igreja, em ficar tirando foto para mostrar o nosso filho encenando a peça de Jesus Cristo para outras pessoas. Isso entreteve a mente. É nesse ponto que eu dou importância para os cristãos puritanos, quando até mesmo a arquitetura importavam para eles. Os puritanos, na ênfase de purificar o culto das tradições humanistas que ainda restavam da Igreja Católica, nas reformadas, nas igrejas protestantes, eles tiraram todo o excesso de brilho, todos os vitrais, colocaram um ambiente simplista, hoje o pessoal chamaria de minimalista, né? Criaram um ambiente no qual não havia uma plataforma para dividir a palavra de Deus com instrumentos musicais. Havia uma tribuna no qual a palavra de Deus era o centro de todas as atenções. Então, os bancos, todo o espaço da igreja era voltado para a palavra. Havia um propósito, até mesmo na estética do templo. Então, nesse sentido, eu sou bastante adepto dessa perspectiva e imagino que muita coisa que a gente insere nas igrejas, no formato de trabalho delas, acabam distraindo do essencial. Então, os recursos são bons, mas eles devem ter uma dosagem adequada para não tirar o que é essencial na hora do culto. E culto, na minha compreensão, que já tem sido uma das ênfases que eu mais trabalho desde que a igreja surgiu, e em estudos que eu dou a algumas pessoas, culto e igreja é entendido, principalmente no Novo Testamento, como o momento que o povo de Deus se reúne para adorar a Cristo. É verdade que a igreja existe em cada cristão que está lavando a louça em casa, trabalhando no trabalho. Os cristãos estão lá, o reino de Deus está neles, com eles, acompanhando pela maneira como eles exercem suas atividades. Mas a palavra igreja foi atribuída a uma reunião, a um momento em que as pessoas deixam seus afazeres, deixam seus ambientes para se reunirem em nome de Cristo Jesus. Então, na minha perspectiva, o culto solene, o culto bíblico, ele acontece quando os crentes se reúnem. Isso pode ser num salão alugado, pode ser na casa de alguém. Se reuniram para adorar a Deus, está havendo uma igreja, uma assembleia solene. Aí, cara, pode ser com violão e um carrom, pode ser com uma equipe de som, um coral, pode ser num salão, no templo, pode ser numa casinha, numa garagem, aonde quer que seja. É uma igreja reunindo, adorando ao Senhor. Como eu disse, em alguns momentos eu vou achar que algumas coisas têm mais cara de igreja, mas essa sensação, de alguma maneira, em mim e nos mais jovens, eles entendem algo mais contemporâneo,
estão atrelados a gostos pessoais. Então, eu imagino a igreja com coisas mais de madeira, com uma iluminação mais razoável. O pessoal vai imaginar data show, computador e aquela coisa toda. Mas se o essencial está mantido, é a igreja, cara. É a igreja. Quando eu iniciei a IBARG, a Igreja Reformada, eu eliminei do projeto uma performance musical. Eu falei assim, eu vou deixar as outras pessoas que vão se tornar pastores comigo do trabalho e, com o tempo, os próprios membros definirem o padrão musical. Nós temos lá um grupo que está em crescimento ainda e já temos vários estilos. O pessoal lá canta, Aline Barros canta Sovereign Grace, sim, que é uma banda reformada, então, mas com letras que têm o mesmo objetivo. E, nesse sentido, a igreja tem gostado bastante. Então, a gente tem tentado manter o equilíbrio. Eu achei até que foi saudável não impor algumas coisas nos detalhes do projeto da igreja para que ela não fosse a igreja do Maxwell, né? As outras pessoas estão criando isso, estão decidindo isso no processo da igreja. Está fazendo 2 anos agora, então ainda é nova. Então, eles estão definindo que tipo de igreja nós queremos. E é interessante, as escolhas que eles fazem são plenamente bíblicas. Então, eu não castigo, eu não falo mal das formas de expressões da igreja em qualquer lugar, Renan. Nesse trabalho que você está fazendo, pessoas que fazem vídeos com estudos no YouTube, pessoas que fazem qualquer outro trabalho, quando elas estão trazendo um conteúdo que seja bíblico, eu tiro o meu chapéu para essa pessoa. Quando eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer com a cara do Maxwell, vai ter um jeito mais tradicional. Mas eu vou sentar com outro jovem e vou gostar bastante. Esse domingo a gente falou lá para ele, irmãos, vocês querem bater palma? Amém. Agora eu concordo ali com o outro pastor, o pastor Jaime, quando ele falou assim, que é a favor de que a gente é batista, vamos ser igual os batistas americanos. Vai cantar um hino legal, pô, balança lá, faz um gingado no pescoço, aquela coisa toda, não tem problema. Então, eu sou muito a cara de coral? Sou muito a cara de coral. Mas me alegro quando uma boa música está realmente louvando a Deus, seja ela com a cara mais jovem, seja ela com a cara mais antiga. Maravilha, perfeito. Então a gente tem um pensamento bem parecido também, isso aí é muito bom, né? Maravilha, Maxwell, muito obrigado assim por essa live aqui. Graças a Deus deu para gravar direitinho, aí dá para salvar também legal. Amém. Agora, né? Mas, evidentemente, já deixa o endereço da sua igreja, os dias de culto, fala aí pra gente aí como que é as agendas da semana. Ok, por enquanto estamos num salão alugado em que só podemos usá-lo no domingo. E como é no centro de Guarulhos, não podemos ficar diversificando muito horários também para as pessoas não terem que se locomover várias vezes para lá. Por isso, os nossos encontros são apenas nos domingos, no final do dia. Às 5 da tarde temos as EBDs, né, os estudos bíblicos, e às 6 da tarde temos os nossos cultos solenes. É a nossa única programação. Logo, logo, Deus está abrindo um caminho aí. A gente vai ter um prédio que a gente possa usar todos os dias, aí vamos diversificar mais. Mas, por enquanto, é isso. No centro de Guarulhos, Rua Caraguatatuba, 104, domingos, a partir das 5 horas, estudo bíblico, e a partir das 6 horas, os cultos solenes. Maravilha, então. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado novamente a gentileza. E eu entro em contato contigo depois para outros temas, assim, a gente poder trabalhar assim para a glória de Deus. Amém. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite.